Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Oh Deus, fala conosco também através desta palavra. Dá-me a capacidade para comunicar aos meus irmãos aquilo que está em teu coração, aquilo que é a tua vontade, aquilo que é um grande privilégio para nós. Ajuda-nos para que todos nós não apenas compreendamos, mas para que todos os que estão neste lugar creiam, e em crendo nisto, Senhor, vivam, e o Senhor certamente será exaltado desta maneira. Então dá-nos esta graça, que este lugar seja repleto desta tua bendita presença, e que cada coração seja tocado e transformado para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Eu hoje, como uma sequência da série de mensagens que nós iniciamos, deveria pregar a respeito de fé, na sequência do que eu estava preparado para isso. Mas hoje, depois da escola bíblica, conversei bastante com Alexandre, com Moisés, e essas conversas inspiraram o meu coração para falar sobre um outro assunto que é fascinante para mim, em particular. Eu acredito que um assunto amado para todos os nazarenos, mas que desconhecido também de muitas pessoas. Não só desconhecido no que diz respeito a saber a respeito do assunto, mas desconhecido no sentido de experimentá-lo também. Eu quero falar a respeito da inteira santificação. Quando alguns homens de Deus se levantaram para prescrutar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, de maneira que pudessem ensinar a outras pessoas, muitos foram estes homens que puderam, em se levantar, ser luz e farol para tantas outras pessoas, compreendendo as doutrinas bíblicas, compreendendo aquilo que estava no coração de Jesus, aquilo que Jesus quis comunicar e conseguiu fazê-lo, o que os seus discípulos também puderam entender, e o discernimento que eles tiveram, não apenas das palavras de Jesus, mas conectando o que Jesus disse, aquilo que antes também era profecia, aquilo que também antes era um ensino no Antigo Testamento, fazendo com que, pela luz do Espírito Santo, essas verdades viessem de uma forma ainda mais profunda. Os apóstolos de Jesus trabalharam desta forma, mas não apenas eles, aqueles que vieram depois, os pais da igreja, e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que se levantaram como arautos do Senhor, como mestres naquilo que diz respeito ao reino de Deus, e vieram nos ajudando, alguns até de forma mais sistemática, para que compreendêssemos as grandes e riquíssimas verdades daquilo que o reino de Deus nos traz. Alguns desses se tornaram ícones, de tal maneira que algumas igrejas meio que se separaram das outras, de certa maneira, levando sobre si o nome destes homens como uma direção doutrinária. Como uns vão dizer que são calvinistas, outros vão dizer que são arminianos, ainda outros vão falar que são outras coisas, sejam elas quais foram. Calvino e Armínio, dois homens que ousaram e tiveram a graça de poder pensar e compreender as coisas que eles foram mergulhando para aprender da palavra de Deus, e sistematizaram muitos ensinos. Nosso irmão Calvino, ele trouxe grandes contribuições para o que diz respeito à salvação, voltando lá atrás e buscando, ressuscitando, fazendo com que voltasse aquela doutrina que, por exemplo, outros homens lá do passado já antes pensavam a respeito dela. Não inventou nada, repensou coisas que outros homens tinham pensado, assim como Lutero, assim como tantos outros lá atrás, como Santo Agostinho, por exemplo. E depois dele, outros homens também pensaram, alguns de forma muito equivocada, eu acredito,
acharam que na verdade isso se tratava apenas de dizer, você está certo e eu estou errado. Pensaram apenas que isso se tratava de uma separação entre maneiras de pensar o mesmo assunto. E eu tenho sido despertado para uma grande verdade, que eu acredito ser assim, é que, na verdade, não apenas esses homens trilharam caminhos diferentes quando pensaram em coisas, não falaram das mesmas coisas, mas que eles se completaram, porque um ousou mergulhar e se aprofundar em um assunto, e como a nossa vida é muito curta, não tiveram tempo de pensar e elaborar todos os assuntos. Outros vieram e se debruçaram em tratar de outros assuntos. E assim, a doutrina bíblica vai se aperfeiçoando cada vez mais, até que, por exemplo, e ele eu preciso citar hoje, não poderia deixar de fazê-lo, John Wesley, aquele do qual nós entendemos também que somos devedores na sua teologia, vai pensar alguma coisa que também não inventou. Ele viu que outros já haviam pensado a respeito disso, e ele mergulhou nas Escrituras e encontrou que na Bíblia isso estava o tempo inteiro sendo dito. É justamente a questão de uma vida santa. Eu sei que muitos de nós, e é correto pensarmos assim, se dedica a pensar na nossa situação enquanto pecadores. Mas John Wesley, como otimista que era, ele não pensava apenas na nossa situação enquanto pecadores, mas pensava e declarava e pregava o poder de Jesus Cristo para fazer com que um homem e uma mulher que, confiando em Jesus, desejasse ardentemente viver em santidade, pudesse a partir de então viver desta maneira. Alguns hoje vão dizer que isto é impossível. Vão dizer que por causa da condição humana que nós temos, pecaminosa, é impossível que alguém viva uma vida de santidade. Eu não vou apenas dizer que essas pessoas estão erradas, mas vou dizer que essas pessoas, elas estão desconhecendo aquilo que é a própria vontade de Deus para cada um de nós, porque o desejo de Deus para o seu povo é que o seu povo viva uma vida santa. O que Deus espera de você, agora que você foi alcançado para a salvação? Que você seja santo. Não para que no futuro você seja lembrado de modo que você seja replicado numa imagem e colocado num lugar para que outras pessoas te adorem ou te venerem, mas que você seja santo, de modo que você seja uma luz deste mundo a brilhar em meio às trevas, para anunciar as boas novas do teu Senhor, anunciar o quanto Ele é bom e tudo aquilo que Ele fez, o quanto valeu na tua vida, porque na verdade o teu testemunho, a vida que você vive, é que de fato são as palavras que você tem a falar a este mundo, muito mais do que aquilo que sai da tua boca. Aquilo que você vive é o que de fato importa, porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas dele, e testemunha é alguém que participou de alguma coisa. Quem é aquele que participou, senão aquele que foi impactado por uma graça que não apenas nos perdoa, mas que também nos santifica? Eu vou ler de novo o texto que o apóstolo Paulo, nesse trecho dessa carta que o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fará uma obra na tua vida tão linda, e Ele fará com que essa obra seja mantida na sua vida de tal maneira que quando Jesus vier, Ele te encontrará desta forma, e o que você ouvirá do teu Senhor é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui tem tido o privilégio de experimentar uma graça bendita que nós chamamos de salvação ou de regeneração, aonde você é inserido na vida com Deus, quando Jesus, por causa do que fez na cruz, te salva, perdoando todos os seus pecados. E eu sei que os irmãos têm olhado para Jesus e visto nele aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Mas eu sei que também alguns têm deixado de notar que quando Jesus estava lá, naquela cruz, quando ele foi furado por aquela lança, penetrado por aquela lança, juntamente de sangue, verteu também água. E não foi à toa. Aquilo não é qualquer coisa. E eu tenho certeza que o
evangelista João, ele descreve esta cena nesta sequência: sangue e água, justamente com um propósito. Porque aquele sangue, ele justamente nos mostra algo que Deus haveria de fazer. Porque aquele sangue e aquela água foram vertidos na terra. Da mesma maneira, Jesus nos perdoa, nos cobre com aquele seu sangue, nos perdoando de todo o pecado. Mas aquela água que foi vertida nos purifica e nos santifica para Deus. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou adiantando um pouco a série de mensagens que eu estou pregando. Porque eu estou pregando sobre doutrinas elementares. E o que eu estou falando aqui não é elementar. Não é uma doutrina inicial, não é algo tão raso, é algo mais profundo. É algo mais profundo porque vai exigir de você uma dose de fé que talvez agora, antes de eu terminar essa minha fala, você ainda não tenha, mas que Deus há de colocar essa fé no seu coração. Eu quero ver um povo santo nessa igreja, santificado por Deus de uma forma tremenda e poderosa. E quando eu falo desta santidade, meus irmãos, eu não estou falando de uma santidade que apenas você vai galgando ao longo da sua vida e progressivamente você vai sendo aperfeiçoado, mas eu estou falando de uma graça que há de acontecer com você, como aconteceu quando você foi salvo, porque você não foi sendo salvo progressivamente. Jesus entrou na sua vida e perdoou os teus pecados de uma vez por todas. Houve ali uma ação, um benefício de Deus, em um instante, um ato de Deus para que você fosse salvo. Em um instante, em um momento, você foi regenerado, justificado e adotado por Deus. E da mesma maneira, em um ato, Deus quer santificar a tua vida. Pastor, mas isso é um pouco estranho para mim. Eu espero que você não fale isso. Se você é um nazareno, eu espero que de fato você não fale isso. Eu sei que muitas pessoas têm se acomodado, como nós temos dito ao longo dessa série, se acomodado a coisas elementares e ficam naquelas coisas lá de trás, e a gente precisa ficar explicando certas coisas de novo, mas vocês estão sendo chamados, como Hebreus 6 vai falar, chamados para buscar algo que é completo. O texto fala que nós devemos deixar de lado os rudimentos da fé e passar para aquilo que é perfeito. A palavra perfeito ali, teleios, significa completude, estar pleno, estar completo. É isso que Deus espera que aconteça com a sua vida, que agora, não apenas na glorificação, você já esteja de certo modo completo, que você já esteja perfeito para viver para Deus agora, neste mundo. Eu sei que tem gente que acha que isso não é possível, assim como também tem gente que acha que não é possível ser salvo, e precisa crer para que seja salvo, também precisa crer para que Deus te santifique da maneira que eu quero falar hoje com vocês aqui. Eu sei que eu desviei muito o assunto, né, da série de mensagens, mas é que como estávamos falando hoje, lá, né, estava com o Xandão, com o Moisés falando, isso ficou tanto no meu coração, eu fui para casa, isso ficou rodeando tanto meu coração, que eu falei, eu não posso não falar isso, porque eu sei que se eu pregar outra coisa, eu vou acabar entrando nisso, vou acabar falando dessa questão. E por que eu estou falando? Porque isso é um privilégio que vocês têm. Primeiro, enquanto cristãos, vocês têm um privilégio de poder viver agora que vocês são de Jesus, de poder viver uma vida reta para Ele, plenamente reta. Vocês têm ideia do que é isso? De agora que vocês estão libertos em Cristo Jesus, não mais como escravos que vocês eram no pecado, mas livres em Jesus, agora vocês têm a oportunidade de viver de modo que agrade a Deus plenamente, em tudo que você faz, da maneira que você pensa, com as suas aspirações, com os seus planos, os seus projetos de vida. Você hoje tem oportunidade de viver para a glória de Deus. Eu sei que a oração de muitos de vocês é: Pai, que minha vida seja para louvor da Tua glória, eu quero glorificar o Teu nome com a minha vida. Eu quero te dizer como é que você vai fazer isso, vivendo em santidade. Será que nós encontramos alguém neste lugar que quer viver para a glória de Deus? Será que existem pessoas neste lugar que acreditam que o sangue de Jesus é poderoso não apenas para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar de toda e qualquer iniquidade? Será que tem um povo que está sobre essa terra que acredita numa possibilidade de uma vida reta, não uma vida conformada a este mundo, mas uma vida com uma mente transformada, uma vida de alguém que experimenta a vontade de Deus em todo o tempo, sabendo que ela é boa, agradável e perfeita? Será que nós temos gente assim ainda?
Será que nós, nazarenos, ainda somos isso? Devíamos. Porque se outras denominações têm bandeiras que eles levantam, e devem fazê-lo porque o Senhor os chamou para isso, nós temos uma bandeira para carregar, bandeira essa que muitos têm deixado de lado, porque se acomodaram com o pecado, flertaram com ele, amam o mundo, são amigos do mundo, não querem deixar as coisas do mundo, então não podem carregar essa bandeira, que lá atrás os sacerdotes usavam, aqui na sua testa, na sua mitra, estava escrito, santidade ao Senhor. Essa é a bandeira do crente nazareno. Você que é um crente nazareno, a bandeira que você carrega é santidade ao Senhor. Não é que você é o santarrão, o sertão de tudo que você faz e os outros são todos errados, mas nós pregamos, vivemos, que nossa vida é para louvor e glória do nosso Deus, e se isso implica abrir mão de coisas deste mundo, que assim seja, e Deus será glorificado agora em mim, não apenas na minha morte, mas na minha vida. Se os mártires que estão no campo missionário agora, morrendo, evangelizando os muçulmanos, por exemplo, ou em outros lugares intolerantes, estão morrendo por causa da sua fé, e eles glorificam a Deus com a morte deles, você não é um mártir, talvez não vá morrer por causa da sua fé. Então eu te convido a outra coisa para glorificar a Deus, não a morrer, mas a viver para Cristo. Seja a tua vida o louvor do nosso Deus, que você irradie glória para Deus com tudo que você fizer, que você não seja como qualquer um é neste mundo. Aliás, você não é qualquer um, você é chamado justamente para ser um sal nesta terra. Você não pode ser insípido, você precisa ter um sabor das coisas celestiais. Você não é chamado para ser sem cheiro, você é o bom perfume de Cristo, seja para a vida de uns ou para a morte em outros. Você não é qualquer um, você é alguém que é chamado por Deus, e chamado por Deus para viver uma vida de santidade. Isso não agrada todo mundo, porque isso tem algumas implicações, que vocês leram comigo, que o texto fala que isso deve acontecer no nosso corpo, alma e espírito. Alguns dualistas vão pensar, por exemplo, que você tem a possibilidade de, sendo santificado no seu espírito, agora você pode fazer o que você quiser na sua carne, porque não tem problema. Aliás, a minha carne já está corrompida por causa do pecado, não habita bem algum em mim. Não habitava antes de você se encontrar com Jesus. Ou o que é que Jesus fez com você? Não foi te tornar uma nova criatura? Não foi fazer com que em você agora houvesse um novo ser, com uma nova possibilidade, com uma nova esperança de vida? O que Jesus fez com você foi só te dar uma religião? O que Jesus fez com você foi te dar uma nova vida, crente. Então viva essa nova vida da maneira que agrada a Deus, e essa maneira é uma vida de santidade. Esta santidade, essa santificação que Deus quer operar em nossa vida, deixa eu colocar os termos técnicos adequados para honrar o meu pastor Marcos Fernando. Se eu não falar os termos de forma adequada, eu sou puxado a orelha dele. Santificação é o ato de Deus em fazer com que o crente seja purificado, que o seu coração seja levado à inteira devoção a Deus, a um amor por Deus, a um amor pelas pessoas, a um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Santidade é a vida que você leva. Santidade é esse processo toda a sua vida, mas santificação é o ato. Não estou falando apenas de santidade, eu estou falando de santificação, algo que Deus quer fazer na sua vida, e se você tiver fé, Deus há de fazer em nome de Jesus. Eu estava dizendo que essa santificação será de alguma maneira uma coroa de glória para Jesus, quando Ele voltar para buscar o seu povo, voltar para julgar os vivos e os mortos, porque o texto fala que nós estaremos íntegros, inteiros, não parciais, inteiros, completos, podendo então dar a glória que é devida ao nome de Jesus. Muitos de vocês, infelizmente, estão hoje parciais, não inteiros.
estão quebrados, tem uma área da vida que não é tratada, tem uma parte do seu temperamento que você não deixa Deus agir, tem um vício que você não deixa Deus tratar, tem ali um sonho, uma ambição que Ele não entrou, tem ali um desejo pecaminoso no fundo da tua alma que não foi tratado, tem sempre algo em nós que faz com que nós sejamos não inteiros, mas parciais, e o Senhor quer fazer com que nós sejamos inteiros diante dEle. Vocês querem de verdade viver inteiramente para Deus? Amém? Querem viver assim. Mas quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: você no seu trabalho vai ser santo para Deus. E se preciso for por causa da tua santidade, você vai perder o seu emprego. Você está entendendo o que eu estou falando? Você no seu relacionamento vai ser santo. E se for preciso, por causa daquilo que você vive com Deus, você não terá mais o seu relacionamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem amizades e você continua sendo santo. E se for preciso, por causa do teu relacionamento com Deus, você não terá certas amizades. Você terá oportunidades na tua vida, mas você vai ser santo. E por causa da vida que você tem com Deus, você vai abrir mão e perder oportunidades na sua vida. Você ainda continua querendo e desejando uma vida de santidade, uma vida plena com Deus? Nós precisamos desejar ardentemente que isso aconteça conosco. Eu conheço algumas pessoas que são cheias de fé. Eu conheci algumas mulheres, em especial, que oraram pelos seus maridos, outras que oraram pelos seus filhos, e oraram com ardor até que o Senhor as abençoasse. Com fé, e sempre que você falava, a pessoa estava confiante, sempre abraçando aquela situação, não pela realidade, mas pela fé, por aquilo que elas já sabiam que Deus faria num futuro próximo, e apenas aguardavam aquilo que haveria de acontecer, o tempo todo, desejavam aquilo. É assim que o seu coração precisa estar daqui para frente, desejoso, engravidou, você precisa engravidar de um desejo, de que as coisas aconteçam, e cuidar daquilo como uma mãe cuida do seu filho quando ela está gestante, aguardando o tempo inteiro, até o momento que a criança vai nascer. Você precisa aguardar e desejar, esperando até o momento que Deus há de fazer algo grandioso na tua vida. Sabe o que tem nos faltado nesses tempos? Expectativa por coisas grandes da parte de Deus para a nossa vida. Irmãos, eu sei que não há nada mais importante do que o que Jesus já fez por nós na cruz. Mas a questão não é o que Ele ainda fará por nós. A questão é o que nós estamos dispostos a receber dEle. A questão é, Jesus abriu a oportunidade para uma vida abundante com Deus, uma vida plena com Deus, e o que nós temos experimentado, é possível que seja apenas uma fração bem limitada de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que vocês, os que amam as coisas de Deus, já deram uma fuçada na internet, ou já leram alguns livros, ouviram falar de experiências de homens e mulheres de Deus, que viveram intensamente para Deus, homens que abriram mão da vida, mulheres que abriram mão de tudo, e viveram para Deus de uma forma profunda e intensa. Alguns foram fazer missões, outros ficaram, impactaram suas igrejas, suas cidades, suas comunidades, impactaram tudo, porque eles viviam para Deus. E onde estão as pessoas que hoje têm o mesmo desejo de que Deus as tome plenamente? Só para citar como exemplo, um homem na Escócia, chamado John Knox, de onde vai surgir a igreja presbiteriana, ele amava o Senhor Jesus, e ele amava aqueles que o Senhor Jesus haveria de salvar. E ele sabia que o Senhor faria uma grande obra naquela Escócia, mas ele via que aquela nação estava perdida por conta dos reinados ímpios que estavam sobre aquele lugar. E ele se debruça em oração ao Senhor, e ele faz uma oração que é registrada. Ele faz uma oração assim: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Eu morro. No Antigo Testamento, uma mãe ou uma mulher que queria ser mãe, ela ora justamente assim: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. O John Knox orou: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. A rainha da Escócia, na ocasião, falou assim: eu temo mais as orações de John Knox do que eu temo os exércitos inimigos. Porque aquele homem, quando se debruçava para orar, o mundo mexia, as coisas aconteciam, era como em Atos, o chão tremia, o lugar se movia, justamente porque ele era um homem que estava cheio de desejo para que a vontade de Deus fosse feita entre os homens. E nós não temos desejo para fazer as coisas de Deus no que diz respeito ao mundo, porque nós antes não desejamos as coisas que Deus precisa fazer em nós.
Se você quer ser alguém que vai impactar o mundo, fazer algo diferente aonde você está, primeiro algo precisa acontecer de relevante na tua vida. Você primeiro precisa ser transformado. Deus vai tirar de você esse caráter ruim, vai tirar de você esse temperamento mau, vai tirar de você esses desejos, essas paixões, essas coisas que te prendem e não te deixam progredir, não te deixam avançar. O Senhor vai te dar graça para isso, e aí então você será o que Deus espera que você seja. Mas você precisa querer isso, você precisa desejar isso. E se você desejar isso, como eu já disse, na vinda do nosso Senhor Jesus, Ele nos encontrará inteiros. Isso será louvor e glória para o próprio nome dEle. A nossa consciência, quando Jesus chegar, será pura. O texto fala, nós seremos irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém que você não pode chamar a atenção dele para nada, porque ele não fez as coisas erradas, então não tem do que ser chamado a atenção. Pare e pense agora na tua vida, irmão, quando chegarmos diante do Senhor, o que você tem a dizer ao Senhor? Nós já perguntamos aqui. Agora, o que é que o Senhor tem a dizer ao teu respeito? Será que Ele há de te repreender por alguma coisa, ou você será encontrado como alguém irrepreensível diante do teu Senhor? Como Ele te encontrará? Será que há alguma culpa ainda em você? Espero que não, e em nome de Jesus, Deus vai tratar isso na sua vida. Então eu quero fazer uma afirmação categórica, e você precisa colocar o seu coração nisso, e desprender fé, para que algo aconteça na sua vida. Deus deseja realizar esta obra de santificação na vida do seu povo. Deus não quer que você seja mais ou menos um crente. Deus quer que você seja um crente inteiro diante dEle, com uma vida reta, plena, cheia de graça, cheia de virtude, cheia de unção, para viver para Ele e falar a respeito dEle para todas as pessoas. Será que nós ainda cremos nisso? Será que nós ainda desejamos de verdade isso? Será que o nosso coração se comove por causa disso? Será que o nosso estômago fica revoltado por causa dessa questão? Será que a gente fica ansioso por causa do desejo que temos das coisas de Deus? Porque nós ficamos ansiosos para muita coisa. Ficamos ansiosos por causa de uma notícia que precisamos de alguém, por causa de algo que nós estamos esperando, ficamos ansiosos por tudo, mas não ansiamos pelas coisas de Deus. Não ficamos sem dormir, preocupados porque não fomos avivados, porque não estamos cheios de graça e de virtude. Tem gente que fica sem dormir porque no outro dia tem conta para pagar e não tem condição de pagar. Tem gente que fica sem dormir porque tem um sonho, porque vai ter uma viagem, vai fazer no outro dia, porque algo muito bom vai acontecer e aquilo produz uma ansiedade tremenda. Mas aonde estão aqueles que não conseguem dormir até que Deus os santifique? Aonde estão aqueles que passam as madrugadas buscando a Deus até que Deus faça algo no meio do seu povo? Aonde estão esses crentes? Aonde estão? Será que não é possível, irmãos, que nós conciliemos a possibilidade de pensar e compreender a palavra com a realidade de termos que ter fé e precisarmos ter essa busca constante das coisas de Deus? Na verdade, esse é o desejo do Senhor para nós, que nós, por um lado, tenhamos a nossa mente iluminada, mas por outro, tenhamos o nosso coração aquecido, cheio da graça do nosso Deus. Ah, Senhor, faz isso em nós. Faz isso em nós, para que o Teu nome seja glorificado. O Senhor tem nos chamado à santidade. Aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, fala assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele vai continuar dando exemplos. No caso ali, ele vai falar a respeito da prostituição. O desejo não é uma questão do que você deseja. Vamos entender isso, por favor. Santidade não é só o que você deseja. Santidade é o que você precisa. Santificação não é algo que você apenas precisa querer. É algo que Deus quer para você. Não é algo que você tem como uma opção de ser ou não ser, de ter ou não ter, de receber ou não receber enquanto crente. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E se você um dia orou: Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida, então a tua oração também precisa ser: Senhor, eu quero que o Senhor me santifique. Eu preciso que o Senhor faça isso, porque isso é a Tua vontade para mim.
Essa mensagem que eu estou pregando aqui não vai dar muito ibope, não vai me fazer famoso, não vai me fazer conhecido e talvez não vai me fazer mais querido de vocês. Mas com certeza, essa mensagem vai fazer com que você entenda que a vontade de Deus para a tua vida é que você largue mão de todo tipo de pecado, de tudo aquilo que te afasta de Deus e abrace uma vida santa, que você busque a Deus até que Ele te santifique, e Ele fará isso para a glória do nome bendito dEle. O que é que o Senhor Jesus fala lá no Antigo Testamento, ou melhor, o que é que Deus fala no Antigo Testamento, e Pedro vai repetir em uma de suas cartas. Ele fala: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por que é que você tem que ser santo, irmão? Por que ele disse? Seja santo por quê? Você precisa ser santo, porque senão você não consegue se relacionar com o teu Deus, porque o teu Deus é santo. Eu já ouvi alguém dizendo assim: nossa, mas se no céu a gente só for ficar adorando a Deus, mudando rapidamente de assunto, mas está conectado. Se no céu a gente só for ficar adorando a Deus, vai ser um lugar muito chato. Não vai ter nada para fazer. É que as pessoas entendem que adorar a Deus é cantar. Eu também não acho que a gente vai ficar o tempo inteiro com a harpinha na mão, né, ou qualquer instrumento que for, voando com asinhas. Eu não terei asinhas. Se nós tivermos asas, as minhas serão grandes e diversas. Óbvio, se a gente continuar no porte, mas talvez não, né? Espero que não. E não vai ser só isso, a adoração a Deus vai ser tudo o que fizermos. Tem gente que não consegue fazer o que tem que ser feito nem aqui, quem dirá fazer lá para a eternidade. Se você hoje, por exemplo, não consegue, não tem desejo de glorificar a Deus aqui em vida, não queira ir para lá, porque lá o que a gente vai fazer é glorificar a Deus em todo o tempo. Se agora você não tem prazer em viver em santidade, o céu vai ser um lugar muito ruim para você. Você pode dar a mão para o Zeca Pagodinho e ir junto com ele para o lugar que ele for, porque ele já falou, procura no YouTube, ele fala abertamente que o lugar dele é no inferno. Ele fala assim: eu quero ir para o inferno, porque o céu vai ser muito chato, né? Então o inferno é que vai ser legal, porque ele acha que no inferno vai ter samba, muita cerveja gelada, e para ele as mulheres dançando samba lá, é o que ele acha. Que Deus tenha misericórdia da alma deste homem, porque ele não tem ideia da idiotice que ele está falando. E a grande desgraça dele não vai ser passar a eternidade no inferno, a grande desgraça dele vai ser ficar sem Deus. Porque o pior do inferno não é o inferno. Porque se Jesus tivesse ido para o inferno e ficasse lá, eu não ia querer ir para o céu. Eu ia para o inferno junto com Jesus. A questão não é o céu ou o inferno, a questão é quem está lá. A questão não é ir para o céu, a questão não é ir para o inferno, a questão é estar com o Senhor ou não estar com o Senhor. Se você ama o Senhor, você estará com o Senhor em todos os lugares. Amém? Tem gente que já começa a falar: ô pastor, aí não, né? Todos nós queremos estar com o Senhor lá, mas quantos de nós queremos estar com o Senhor aqui? Ele sendo o Senhor da tua vida de verdade, aquele que manda, aquele que está tomando conta de todas as coisas. Quantos de nós quer essa vida reta diante dele? Poucos de nós, mas nós precisamos ter esta vida de santidade. E qual é a razão disso? Porque o nosso Deus é santo. Não há outra condição para vivermos a não ser uma condição de santidade, porque o nosso Deus é santo. Por favor, eu sei que o Antigo Testamento ele é sombra das coisas que haveriam de vir, a plenitude está em Cristo. Então leia a partir de Cristo o Antigo Testamento e veja os sinais das coisas que aconteciam o tempo inteiro. Veja quando as pessoas entravam de qualquer jeito na presença de Deus, o que acontecia, gente. Veja, você acha, irmão, o sumo sacerdote devia ser o homem mais puro de todo o povo. Ele entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por ele e por todo o povo. E você sabe como que ele entrava? Ele entrava com sininhos presos nele e entrava com uma corda amarrada. Ele entrava desse jeito, porque se ele estivesse em pecado, morria fulminado lá dentro e depois ele era arrastado para fora, porque ninguém nem podia entrar para pegar ele lá dentro. E o povo quer estar diante de um Deus santo e quer estar de qualquer jeito. Ai, ai, ai. Quanta estultice, diria o sábio. Se você ler Eclesiastes, você vai prestar atenção, ele falando: olha, cuida dos teus pés, presta atenção como você pisa, olha como você entra na casa de Deus. E ele só está falando de entrar no templo.
Imagina agora que temos essa tão grande revelação. A carta aos Hebreus fala: se antes aquilo que foi dito pela boca de anjos já valeu, quem dirá agora que toda essa revelação veio pela boca do próprio Filho de Deus? Quanto maior será o castigo daquele que profanar essas coisas. Se agora nós temos a grande revelação vinda pelo próprio Senhor Jesus, se agora nós não apenas temos a revelação, mas a oportunidade de ter aquilo que os homens do passado não puderam ter, se agora nós podemos viver em santidade, como é que vamos nos chegar diante de Deus de qualquer jeito? Tem gente que não tem nem vergonha, vive no pecado e não se envergonha, faz qualquer coisa como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Irmãos, viver no pecado pode ser comum para o mundo, mas não é normal para a gente. Nós somos povo de Deus, nós somos nação do Senhor, nós somos nação do sacerdote, mas povo eleito, mas nós somos também santos, fomos feitos assim para a glória dele. Não há como se relacionar com um Deus santo se você não for desta forma. O doutor Sproul, ele mesmo, R.C. Sproul, ele tem uma mensagem que eu incentivo os irmãos a procurarem depois na internet, a respeito da santidade de Deus. E ele vai falar sobre essa questão, justamente sobre essa questão da santidade de Deus. Misericórdia, dá vontade de cobrir a cabeça, se esconder de Deus. Sabe quais são os termos que até o salmista vai usar para Deus? É terrível, terrível, e não é terrível de feio, é terrível de assombroso, de tão grande, de tão tremendo. Irmão, você se sente assim quando você vai num lugar muito alto. Não precisa muito. Eu agora que fiquei gordo, fiquei medroso, não posso fazer mais nada. Subi num prédio. A última vez que eu fui na casa da minha avó, lá em Santos, subi no prédio, fui no apartamento dela, e olhando, que bonito, porque ela mora na frente da praia, de noite, os navios passando, aquela luz lá no fundo, eu andando, olha que coisa linda. Olha que eu cheguei perto do vidro, que eu olhei para baixo, dei 2 passos para trás, que eu quase caí lá. Nem ia cair, mas a impressão que eu tinha... É horrorizante aquela altura. Se você já foi em outros lugares, você olha tudo aquilo, você fala: o que isso é assombroso? Você para diante de uma cachoeira gigante, você fala: o que é isso? Me esmaga, isso acaba comigo. Quantas coisas tremendas que tem só pela grandeza, pela imponência, quem dirá Deus? E Deus sendo assim, as pessoas se colocam diante dele sem a devida reverência, diante de um Deus santo. Ah, meu Pai. O texto fala que o Senhor, Ele é fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor tanto está chamando vocês para isso, quanto Ele mesmo fará. E qual que é a garantia que eu tenho que Ele fará? Porque Ele é fiel. A garantia que vocês têm que Deus quer fazer isso na vida de vocês, não é porque eu estou falando, é porque Deus é fiel em fazer o que Ele disse que faria. Então Deus os chamou para a santidade, Deus os santificará. Você crê nisso? Você deseja isso para a tua vida? Precisa desejar, porque se nós pensássemos, então o que é necessário para que eu alcance esta graça na minha vida? 2 coisas. Primeiro, fé. Se você não crê, você não tem nada no mundo espiritual. No mundo espiritual as coisas não acontecem porque você entende. No mundo espiritual as coisas não acontecem porque você aprende, porque você tem informações, porque você decorou sistemas doutrinários. No mundo espiritual as coisas acontecem porque você crê. Então assim, eu estou enfermo, em muitos casos eu creio, eu fui curado, simples assim. Eu não vou esquecer, irmãos, como testemunho meu particular, eu cheguei aqui na igreja, eu não sabia como que eu ia pregar de dor, eu estava com pedra na vesícula, no rim, eu nem sei mais, dor, vesícula, dor terrível, já andando encurvado, aquilo doía. Uma irmã aqui na frente olhou e falou assim: pastor, o senhor vai te curar hoje, você crê? Eu olhei assustado, vou ser sincero, irmão, que na hora a minha resposta honesta deveria ser: não, eu não creio, mas eu sou pastor, né? Então se eu dissesse eu não creio ia ser muito chato. Então eu disse: eu creio. Putz, 2 pecados, eu não criei e menti. Confessando para os irmãos. Aí nós tínhamos uma muretinha baixa ali ainda, lá atrás, lá fora da igreja. Aí o irmão Ciro estava sentado ali naquela muretinha assim. E aí com aquela doce voz dele: vem aqui, pastor.
É Deus chamando. Ele fala, você olha para cima assim, né? É o Senhor falando comigo. Você crê? Aí ele falou aquilo, meu coração encheu de fé. Eu creio. Ele fez igual ele faz com muita gente aí. Ele me abraçou, ele orou comigo, e quando ele acabou de orar comigo, eu estava curado. Curado. Acabou, fui fazer exame, não tinha nem vestígio do que tinha no outro dia. Acabou. Você crê? Eu creio. Você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você crê? Eu creio, então a salvação chegou agora nessa casa. Você crê? Então haverá santidade na tua vida também. Você precisa crer. Nós precisamos confiar em Deus. Não é uma questão mais do se Deus pode, porque a gente ora errado. A gente ora assim: Deus, olha, se o Senhor pode. Nossa, que bobeira falar se o Senhor pode. O que Deus não pode? E a questão é, se o Senhor quiser. A conversa está nessa. A questão não está mais em se Deus pode ou não pode. A questão está entre Deus quer ou não quer. A minha tia está aqui com a gente. Outro dia nós fomos lá em São Paulo, e minha outra tia está internada, muito mal, por muitas coisas. Está aqui a minha tia, ela até levantou a mãozinha, tadinha. Esse povo de olho azul aí, que eu não vim com olho azul, minha família, né? Minha mãe, minha tia, tudo de olho azul. Deus sabe de tudo. A senhora quer falar isso? Então vem aqui, tia. A senhora consegue vir? Ajuda ela, que ela não anda direito. Você vai falar daí? Então eu vou ficar baixinho aqui. A minha irmã mora numa casa de repouso. Uma casa de repouso. E estava muito mal, estava doido, né? Não estava falando, estava não tem. Quando eu passo no escritório, muito, olhando com paixão, eu falei, vai lá, vamos falar assim para ela, aí é fundamental, que não pode entrar no meio, entrou, fez uma oração bonita. Quando foi 1 hora depois do tempo que eu passava, assim, eu chegou lá e falou, que é isso? Não, a senhora está acordada, está falando? Ela falou, não, não precisa não tem, não, deixa o leito para outra pessoa. Olha, eu vi uma Graças a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a tia Chica. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que as coisas não vão? Porque a gente não crê, irmãos. Sabe por que você ainda continua dominado pelo pecado? Porque você não crê que o que Jesus fez na cruz é suficiente. Você não agarra isso, fala eu quero, completo, pacote completo. Não quero só ir para o céu, eu quero agora viver inteiro para o Senhor, íntegro e irrepreensível até aquele dia. O Senhor que me chamou para isso é fiel para fazer isso na minha vida. Se você crer, se você ousar crer, Deus santificará a tua vida hoje. Hoje, para a glória do nome dEle. Pastor, e quando Ele me santificar eu não vou pecar mais? Eu não disse isso. É todos os dias, o tempo inteiro. Mas você vai ter uma virtude na sua vida para amar a Deus intensamente. Sabe outros nomes que nós damos para essa doutrina? Perfeito amor. Porque na verdade o apóstolo Paulo, quando estava falando sobre coisas excelentes, sublimes, ele vai discorrendo os dons, lá no capítulo 12 da carta dele aos Coríntios. Aí quando ele termina de falar dos dons, no último versículo, na parte B do versículo, ele fala assim, mas eu quero levar vocês para algo mais excelente. E aí ele começa a discorrer sobre o amor. E ele vai falando do amor, que o amor excede todas as coisas. Porque vai haver línguas, mas elas vão passar. Vai haver profecias, mas elas vão passar. Mas o amor, ele não passa. E sabe o que é uma vida santa? É uma vida de amor. Vida santa não é você ser o chato da turma apenas.
Vida santa é você ser alguém que vive em amor. Você ama a Deus e por isso você não peca. Não é que você não peca porque você é o certinho. Não é que você não peca porque não pode. Você não peca porque você ama a Deus. Você não tem outros deuses diante de você porque Deus é pleno e suficiente na tua vida. Você não cobiça as coisas dos outros porque você ama os outros e você não quer o mal dos outros. Quem ama não faz o mal. Sabe o que é pecado? É falta de amor, disse John Wesley. João vai falar do amor tornado perfeito. Paulo vai falar que o amor lança fora todo medo. É crente medroso, assombrado com a vida, assombrado com a morte, assombrado com amanhã, assombrado com tudo. Quando o amor for aquilo que preenche o seu coração, não haverá medo na tua vida, não tem insegurança. Você vive seguro no Senhor. Se você tem o que comer, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Você está com saúde, glória a Deus. Você está doente, glória a Deus. Porque nada abala você, você está cheio. Não tem o que te faz temer. Você é alguém que está repleto de um espírito de ousadia, de intrepidez, de graça, de virtude, de alegria. Não de tribulação, não de briga, não de contenda, mas de paz, de moderação. Irmãos, vida em santidade é o que essa geração precisa, o que esse povo precisa de uma vida santa. E sabe como isso pode começar a acontecer? Se isso for verdade na tua vida. E quando isso for verdade na tua vida, a gente levanta essa bandeira juntos e sai mostrando para as pessoas: ei, existe algo mais para ser vivido, hein? Existe algo mais gostoso para ser experimentado do que essa vida de pecado. Jesus te libertou, agora tem um caminho para você trilhar. E sabe como é que chama esse caminho, disse Isaías? Santidade. Até um louco haveria de conseguir passar por ele. Ah, Deus! Você tem noção? Até o louco pode passar lá. Você não precisa ser um erudito de nada. Você precisa ser alguém que tem fé. Você recebe essa graça e você vive para Deus nesta graça. Então são duas coisas, eu disse. Você precisa de fé e você precisa de consagração. Tem gente que acha que não é possível ser santo porque confunde santidade com consagração. Santidade é o que Deus faz na tua vida. Consagração é o que você faz na tua vida. Consagrar-se é você se abster propositalmente das coisas e fazer outras. Por exemplo, a partir de hoje, toda segunda e quarta-feira jejum. Vou jejuar e vou buscar Deus em oração até que Deus me santifique plenamente. A partir de agora, televisão, esquece, porque televisão só tira o meu tempo. Abro mão desse trem, dessa tal de televisão aí, de internet, celular. Vou tirar a internet do meu celular, porque esse celular está acabando com a minha vida. Eu não leio mais a Bíblia, eu só fico em joguinho. Eu não leio mais a Bíblia, eu só fico em rede social. Eu não faço mais nada de Deus, então abro mão. Isso é consagração. Nós nos consagramos e Deus nos santifica. Santificar é separar para uso. Quando Deus te santifica, você está sendo separado por Deus para que Ele te use. Se você quer ser usado nas mãos de Deus, você precisa ser santificado. Se você quer ser santificado, você precisa crer e você precisa se consagrar. A inteira santificação é precedida da consagração, John Wesley disse. Nós precisamos nos abster propositalmente das coisas. Fuja do mal, mas fuja da aparência do mal. Quantos dos irmãos que estão aqui eu tenho alertado para tantas coisas? Ah, que dor no meu coração, imagina no de Jesus. Quando eu falo, irmão, é laço, e a pessoa vai, continua, e ela faz, foge, vai para o outro lado, não vai por aqui, a pessoa continua, como aquele jovem de Provérbios, tolo, todos os dias passando na frente da casa de uma mulher, e aquela mulher olhando para ele, e ele já estava olhando para ela, prestando atenção. Num dia o marido daquela mulher, ele vai para uma viagem distante, leva dinheiro, leva coisas, a mulher sabe que ele vai demorar, aquele jovem passa de novo na frente da casa daquela mulher, aquela mulher seduz aquele menino, leva ele para dentro de casa, eles se deitam, eles se alegram. O sábio fala assim, não sabe que é como um animal indo para o abatedouro, não sabe que está indo para a própria morte esse daí.
mas foi se deixando levar. Passou um dia na rua, olhou, flertou, ganhou um tchauzinho, recebeu um sorriso de lado, não prestou atenção. E quantos de nós todos os dias vai recebendo flerte do pecado, o tempo inteiro sendo seduzido por aqui, é uma vaidade daqui, é uma ganância de lá, é uma coisa que vai te arrastando, e quando você está inundado, encharcado no pecado, fuja do mal e da aparência do mal. Não interessa que não seja, por exemplo, não interessa que não é pecado beber. Tem gente aqui que não pode nem olhar para a cerveja, não pode, eu sou um desses, posso nem olhar. E a minha recomendação: fujam vocês todos. Bem não vai produzir nenhum, mal pode ser que produza. Não arrisca. Qualquer tipo de coisa que pode te levar a um vício, que vai te prender, que vai te escravizar, fuja do mal, fuja da aparência do mal. Dê preferência para fazer as coisas que edificam. Não é isso que a Bíblia fala? Quando vocês forem conversar uns com os outros, converse com salmos, com hinos, cânticos espirituais. Aí o crente encosta perto de outras pessoas. É ruim já ver crente conversando com crente, porque não conversa nem de Deus. Aí crente encontra com pessoa que não é crente, tudo que ele faz é entrar na onda das piadinhas, historinha de duplo sentido. Alguém conta uma piadinha pornográfica, ele conta também. Aí um rapaz ouve uma piadinha machista, abraça e dá continuidade naquela conversa. Isso é uma estupidez sem tamanho, é a falta de direção do Espírito de Deus. Você não pode se dar a esses tipos de amizade, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você aprende a fazer as coisas de Deus, aí você só anda com gente que não é de Deus, gente que não tem prazer nas coisas de Deus. Quem são seus amigos? São aqueles que não têm prazer em andar, em fazer as coisas de Deus? Segundo o salmista, disse que bem-aventurado é aquele que não anda, não se assenta, que não para dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores. Lembra disso tudo? Você não faz isso. Você não está com esse povo. Ah, mas como que a gente vai evangelizar? Vai lá, evangeliza e carpe o gato. Faz o que você tem que fazer e não se contamina. Mas aí a gente acha que para fazer com que eles creiam, nós temos que ser iguais a eles. Eu não vi Deus falando para Israel ser igual à Babilônia, não. Eu vi o tempo inteiro Deus falando assim: sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia, vocês não são esse povo, vocês não são daí, vocês não são desse jeito. Nós somos chamados para uma vida santa, para uma vida reta. Se as pessoas vão zombar da gente porque a gente quer fazer certo, eu prefiro que o meu Senhor olhe para mim e sorria do que as pessoas deste mundo estejam sendo agradadas pela minha vida. Eu espero que este povo seja um povo de santidade, um povo que vive de verdade para Deus, com intensidade. A gente vai falhar, a gente vai tropeçar, é bem possível, irmãos, mas se pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, fiel e justo, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Aleluia. Será que a gente pode orar agora e falar: ô Pai, eu quero isso da minha vida, eu quero que o Senhor encha a minha vida com essa graça, eu quero que o Senhor me santifique, que o Senhor venha com um Espírito gracioso sobre mim, tirar de mim esses males, esses desejos pecaminosos, esses sentimentos, esses pensamentos, tira de mim essas coisas, me torna semelhante ao Teu Filho Jesus. É isso que o Senhor espera para a tua vida. Se você puder ficar de pé, nós vamos orar. Glória a Deus. E aí a tua oração de todos os dias, a tua busca de todos os dias vai ser justamente por esta santidade. Faz um propósito com Deus, chame você como você quiser, faz a tua novena, faz a tua campanha, você e Deus. Mas a questão não é: Deus, eu estou fazendo agora, o Senhor tem que fazer. Não, eu estou fazendo porque é tudo que eu desejo é te agradar. O que eu quero em troca é que o Senhor habite minha vida. Não estou te pedindo casa, não estou te pedindo carro, eu estou te pedindo mais do Senhor em mim. Consagração é para isso, tá? Aliás, deixa eu ensinar isso para vocês. Se vocês têm costume de jejuar para conseguir carro, para conseguir passar na prova, para com isso. Isso daí é promessa. Não tem nada a ver. Jejum é consagração. Deus, eu quero estar mais contigo, eu quero estar mais próximo, eu quero ouvir mais a tua voz. Eu estou com fome do Senhor, então abro mão de comida física para ter o pão
que vem do céu, porque como nós falamos hoje na escola bíblica, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Pai, está aqui este povo, o teu povo, povo que o teu Filho Jesus por quem morreu, povo que o teu Filho Jesus tem perdoado os pecados, mas está aqui um povo que precisa ser santificado. Eu sei que há uma obra grandiosa e poderosa para acontecer na vida do povo que deseja estar contigo, um povo que deseja te agradar, um povo que crê que o Senhor pode fazer ainda muito mais em nossa vida, agora, que essa salvação que o Senhor nos proporcionou, possa ser de fato uma salvação plena e completa, que a nossa vida será inteira, incorruptível, íntegra. Deus bendito, então opera com graça esta obra na vida dos meus irmãos, que eles se dediquem a buscar a tua face, que se comprometam em orações, em jejuns, nas madrugadas buscar a tua face, que eles fiquem desejosos, como o salmista que clamava quando ele haveria de encontrar-se perante a face do Senhor, que assim seja o coração dos meus irmãos, neste desejo ardente de encontrar-se contigo e do Senhor os encher plenamente. Nós oramos, Senhor, por um enchimento, numa plenitude do Teu Espírito Santo, numa vida onde o amor é aperfeiçoado, onde de fato amamos o Senhor plenamente, onde amamos as pessoas plenamente, e por isso o pecado perde oportunidade. Nós ficamos esvaziados desses pecados, justamente porque o nosso amor e desejo está na contramão de tudo aquilo que é pecado. O nosso amor e desejo está naquele caminho que se chama santidade. Meu Deus, opera esta obra linda e graciosa na vida do teu povo, e isso para que o Senhor mesmo seja glorificado na vida de cada um deles. Eu te peço para que seja assim, e eu sei que será. Esses que estão desejando receberão esta graça e testemunharão do teu poder e da tua virtude, que eles não tinham, mas passarão a ter, para vencer o pecado, para não ser mais envergonhado nas situações espirituais. E eles terão ânimo, gana, desejo pelas coisas espirituais, não serão mais apáticos, mornos, serão aqueles crentes cheios do teu Espírito Santo, com o coração ardendo e desejando cada dia mais, tanto a tua presença, quanto que a tua vontade seja feita aqui, como é feita no céu. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo nesse sentido, eu te peço assim, amém. Glória a Deus, aleluia.